Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Iniciamos mais uma emissão do Nós é Europa, em colaboração com o Europe Direct Madeira e com Marco Teles, que é coordenador. Muito boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Vamos referir-nos inicialmente ao Eurobarómetro que saiu recentemente, foi publicado, e é um relatório sobre a opinião pública em Portugal e em outros Estados-membros. Portanto, este é o Eurobarómetro 92, resulta de uma recolha, de um trabalho de campo efetuado em finais de novembro. O documento encontra-se disponível na internet para consulta. Há uma análise geral dos resultados da União Europeia e depois há um relatório nacional que, portanto, cada Estado-membro dali retira a informação essencial para fazer esse relatório. E refere-se a vários aspectos, um dos quais tem a ver com a satisfação com o funcionamento da democracia em cada Estado-membro. Exatamente. Portanto, as perguntas normalmente elas repetem-se, isto para poder dar continuidade ao Eurobarómetro e, portanto, para se poder ter termos de comparação com os resultados anteriores. Em relação à questão que a Marta referia bem, uma das primeiras questões que eu logo colocada tem a ver com a satisfação dos inquiridos com o funcionamento da democracia nacional e, portanto, neste caso, o resultado de Portugal surge com 61% dos inquiridos satisfeitos com a democracia nacional e, portanto, um pouco acima da média europeia, que é de 57%. E de referir aqui o caso do país onde este grau de satisfação realmente excede as expectativas, que é a Dinamarca, com 93%, portanto, aqui um povo claramente satisfeito com a sua governação e com o sistema de funcionamento da democracia nacional. E podemos apontar outros países, quase todos do norte da Europa. Quase todos do norte da Europa. O Luxemburgo aparece também com 89%, os Países Baixos 81%, a Finlândia 80%, a Suécia logo a seguir 79%, portanto são indicadores bastante interessantes. E na base, em sentido oposto, nós encontramos a Grécia e a Croácia com valores na casa dos 34%. Também se questionou sobre aquilo que consideram mais importante neste momento. Sim, esta é geralmente uma questão em que obtemos resultados um bocadinho diferentes consoante o Estado-membro. Aquilo que é uma preocupação para a Suécia não é efetivamente uma preocupação para o Portugal, ou aquilo que compreende-se, por exemplo, a Itália e a Grécia, que têm problemas complicados relacionados com a questão dos migrantes e dos refugiados. Portugal, nós não sentimos tanto esse fenómeno. E, portanto, no caso português, os problemas que são referidos com maior incidência, e já assim há algum tempo, à cabeça das preocupações surge o tema da saúde e da segurança social. Isto foi referido por 44% dos inquiridos portugueses. Se nós compararmos a média da União Europeia, passamos destes 44% para apenas 23%. É uma diferença muito grande. Em segundo lugar, no caso português, surge também a questão da inflação, o aumento dos preços, o custo de vida é referido por 21%, e depois as reformas e as pensões em terceiro lugar. Na média da União Europeia, portanto, a saúde também obviamente é um problema focado, mas não com tanta intensidade. O desemprego continua a ser um aspecto referido e é curioso que aparece também aqui o tema do ambiente, do clima e as questões energéticas. É também uma área que os europeus, de uma forma geral, focam bastante. Outra questão tem a ver com a imagem da União Europeia nos Estados-membros, incluindo Portugal. Sim, isto é um aspecto importante, porque às vezes depois daquela conversa, um pouco de café, que as pessoas não estão satisfeitas, mas realmente os indicadores diziam ao contrário. Nós vamos ver o resultado e Portugal aparece como o terceiro Estado-membro com o resultado mais favorável, ou seja, 59% dos portugueses estão satisfeitos, têm uma imagem positiva da União Europeia. Acima de Portugal, apenas os búlgaros, com 61%, o que é curioso, e a Irlanda com 63%. Uma vez mais, em sentido oposto, nós encontramos aqui a Grécia, tem apenas 32%, o que é um valor bastante baixo, mas pronto. Também foram medidos, digamos, o sentimento de cidadania europeia, aqueles povos que se consideram
europeus. Realmente europeus, não é? É claro que isto não deixa de ter alguma associação com esta imagem positiva que se pode ter ou não na União Europeia. Neste caso, perante esta pergunta relacionada com os sentimentos de cidadania europeia, isto é, sente-se ou não efetivamente um cidadão europeu, o resultado de Portugal foi bastante positivo. 81% dos portugueses afirmaram sentir essa pertença ao projeto europeu. Repare-se que estamos outra vez no topo dos resultados mais favoráveis. Com o resultado mais favorável do que Portugal só surge a Finlândia, a Alemanha, a Espanha e o Luxemburgo, atingindo mesmo os 90%, e a média da União Europeia fica-se pelos 70%. Portanto, globalmente, este sentimento de pertença é bastante elevado na União Europeia, com os tais 70%, mas Portugal ainda vai mais longe, atingindo os 81%. Representações da União Europeia, o que é que se inquiriu aqui? Aqui era um pouco no sentido que o Eurobarómetro tenta saber quais são os aspectos que os europeus mais valorizam dentro do projeto europeu. E, portanto, aqui os resultados têm sido sempre iguais aos dos anos, ou das edições anteriores. O que é que realmente os europeus valorizam, e Portugal também não foge aqui à regra. Desde logo, esta possibilidade da liberdade de circulação, de estudar e trabalhar em qualquer parte da União Europeia. É muito valorizado. É sempre o elemento mais valorizado na generalidade dos Estados-membros. A questão do euro também, a utilização do euro, mais na perspectiva da facilidade que isto nos traz na circulação, na aquisição, nas compras online que efetuamos, porque obviamente havendo uma moeda comum mais fácil, é tudo muito mais fácil. Não temos que fazer câmbios nem contas de cabeça. Exatamente. E em terceiro lugar, a ideia de nós todos juntos, uma União Europeia, uma União a 27, isto faz com que tenhamos uma voz e uma presença no mundo um pouco mais forte, uma voz mais forte, mais segura a nível mundial. Portanto, isso é também um aspecto referido e depois como aparece... positivo, digamos. Como positivo. E um outro aspecto, que é a questão da paz, e este aspecto é sempre importante, não esquecendo que... foi para isso que surgia a União Europeia nos primórdios. Portanto, foi para mantermos a paz no espaço europeu. Por último, uma questão que acho que, enfim, não se pode ver o Eurobarómetro na sua totalidade, mas este aspecto parece-me bastante interessante, quanto mais não seja, porque esta semana também se falou muito, a nível nacional, da questão do caso Marega e tudo o que está relacionado de movimentos xenófobos e, naquele caso em particular, um movimento racista, não é? Mas aqui uma pergunta que me parece muito interessante e que também gostava de trazer, que era a imagem que os europeus têm dos imigrantes. Quando colocada esta questão, se tem uma imagem positiva dos imigrantes que chegam, portanto, ao espaço europeu, os portugueses, 75% dos portugueses disseram que têm uma imagem muito positiva ou positiva. Portanto, globalmente, uma imagem positiva dos migrantes. E até ficamos acima da média europeia, que é de 69%. O que é curioso neste tipo de questão é que fez-se a distinção entre os imigrantes provenientes de outro Estado-membro e imigrantes que não são da União Europeia. E, portanto, esta percepção positiva que os portugueses têm dos migrantes, que era de 75%, quando perguntada em relação aos migrantes que são de fora do espaço europeu, baixa logo para 58%. Ou seja, temos uma imagem mais positiva de um migrante proveniente da França, da Grécia, da Itália, o que quer que seja, do que propriamente um imigrante proveniente de África, da América do Sul ou da Ásia ou de outro ponto fora da União Europeia. E isso é assim em Portugal, mas é também na média dos Estados. Isto é assim membros. Em Portugal, e este sentimento, este decréscimo de confiança ou de imagem positiva que se tem é também igual na média dos países da União Europeia. Passa-se de 69% para os migrantes de Estados-membros da União Europeia para 48%, sendo para os imigrantes fora do espaço europeu. Marco Teles, vamos mudar de tema e vamos falar do orçamento de longo prazo da União Europeia para o período 2021-2027. Há discussão em torno desta questão. Neste momento está a decorrer um Conselho Europeu? Sim, um Conselho Europeu extraordinário. Não há desenvolvimentos para já. Dão conta de um impasse em relação às negociações. Só se calhar para fazer antes um enquadramento sobre esta questão. Quando falamos do orçamento de longo prazo da União Europeia, porque depois fala-se de orçamento de longo prazo e depois há quem refira também um quadro financeiro plurianual. Tecnicamente será esta a expressão. Isto é exatamente a mesma coisa. Estamos a falar do mesmo orçamento que é válido para um período de 7 anos. Ou seja, é o orçamento que vai
vai entrar em funcionamento em 2021 e que irá se arrastar ou prolongar até 2027. E a razão de nós termos um orçamento de longo prazo na União Europeia tem a ver sobretudo com dois aspectos. Desde logo, um deles é criar condições de previsibilidade, isto é, nós temos um orçamento para 7 anos e, portanto, isto permite fazer uma gestão das políticas europeias com outra confiança do que se nós trabalhássemos com planos ou orçamentos apenas anuais. Portanto, continua obviamente a existir o orçamento anual, mas tendo este orçamento de longo prazo, a perspectiva é um pouco diferente. E neste orçamento de longo prazo há também aqui está prevista alguma flexibilidade, mas portanto não é tão rígido quanto isso, por causa das situações de emergência dos imprevistos. Portanto, existe naturalmente o Fundo de Solidariedade da União Europeia para fazer face aos tais imprevistos, que infelizmente acontecem, e portanto estas situações têm que estar previstas. E no fundo, de onde é que vem este dinheiro para o orçamento da União Europeia? Vem sobretudo as fontes. São essencialmente 3. A principal são as contribuições dos Estados-membros, dos 27 Estados-membros, porque como se sabe, neste novo quadro 21-27, o Reino Unido já não vai contribuir, e isso aqui é também uma das razões para o problema que estamos a ter agora no acerto do novo orçamento de longo prazo, porque está a faltar aqui dinheiro, um dinheiro... Está a faltar receita. Está a faltar receita de um contribuinte líquido que era muito importante, que era o Reino Unido, não é? Portanto, contribuições dos Estados-membros que representa à volta de 1% do rendimento nacional bruto. Depois temos, na segunda fonte de rendimento, os impostos sobre produtos que são adquiridos fora da União Europeia, portanto, produtos que são taxados à entrada do espaço comunitário, e também haverá outras situações, por exemplo, multas que são aplicadas a empresas que não cumpram as regras que são impostas pela União Europeia, pelo mercado único europeu. E o que torna mais difícil, digamos, a aprovação é porque tem que ser por todos os Estados-membros. E o que torna mais difícil esta aprovação é também um elemento que obviamente também traz acresce esta dificuldade, é que de facto, como a Marta disse bem, este orçamento no Conselho Europeu tem que ser aprovado por unanimidade. Portanto, os Estados-membros têm que estar todos de acordo para que o orçamento possa passar. Mas não fecha aí, não termina aí. Tem mais um passo. Tem mais um passo. É que depois dos Estados-membros chegarem a um acordo e, portanto, aprovarem esse orçamento por unanimidade, o Parlamento Europeu tem também uma palavra a dizer e, portanto, o Parlamento Europeu pode vetar este orçamento. Neste caso, obviamente não se aplica a regra da unanimidade, será a regra da maioria, mas o Parlamento Europeu tem uma palavra a dizer. E qual é também o problema desta situação? É que o Presidente do Parlamento Europeu, no início desta semana, já deixou bem claro que esta proposta que está agora em cima da mesa, que foi avançada pelo Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, ele apresentou uma proposta que está agora à discussão nesta cimeira e o Parlamento Europeu já veio dizer que não concorda com este orçamento. Rejeitou unanimemente. Exatamente. Considera que há aqui um diferencial ainda significativo na ordem dos 230 mil milhões de euros em relação à proposta do Parlamento Europeu, porque o Parlamento Europeu acha que o tal valor, a contribuição dos Estados-membros, a percentagem do rendimento nacional bruto, deveria fixar-se nos 1,3%. E recorde-se que, só para se ter a noção destes números, estamos a falar às vezes de décimas. A própria Comissão Europeia apresentou a proposta de orçamento já em 2018. Essa proposta inicial era de 1,11%. Neste momento, esta proposta que foi colocada pelo Conselho Europeu é de 1,074%. Portanto, é um diferencial As pessoas podem dizer, bem, 1,07 para 1,1 da Comissão, são apenas 3 décimas, não é relevante. Sim. Mas estas 3 décimas representam largos milhares de euros, são valores bastante importantes. E, portanto, neste momento o impasse está neste aspecto, que é considerar-se que esta proposta de 1,074 não é satisfatória. Portugal já considerou inaceitável. Nomeadamente pelos países, os chamados amigos da coesão, qual faz parte, Portugal faz parte, e mais 14 Estados-membros, e que já disseram que realmente não concordam com esta situação. Porque depois o que acontece é que desta proposta de orçamento, cerca de 1/3 será para o Fundo de Coesão, 1/3 será para a PAC e depois o restante orçamento para as outras rúbricas. E o que acontece aqui é que isto implicaria cortes
no Fundo de Coesão à volta dos 10%, por exemplo, para um Estado-membro como Portugal, e isto é algo que estes chamados amigos da coesão não querem de modo algum aceitar. E falamos no fundo de verbas que permitem reduzir diferenças ou disparidades. Sim, entre é esse o princípio do Fundo de Coesão, no fundo, e por isso este aspecto, repare, no fundo, na prática, o que nós temos, Marta, são dois grupos, os chamados amigos da coesão de um lado, que acham que realmente este orçamento para já fica aquém do próprio orçamento que está neste momento em vigor, 2014-2020, e por outro lado, do outro lado da barricada, digamos assim, nós temos aqui um grupo formado sobretudo por 4 Estados-membros, a Suécia, a Áustria, a Dinamarca e os Países Baixos, que estão a tentar puxar o orçamento, digamos, um pouco mais para baixo, manter no estágio 1,07 por aí, e também com a explicação de que consideram que o orçamento deve ser um pouco mais moderno, isto é, na opinião destes países que são contribuintes líquidos muito importantes para o orçamento da União Europeia, eles consideram que, de facto, não se deve apostar tanto na questão do Fundo de Coesão e na política agrícola comum, setores tradicionais onde o orçamento assenta, mas que se deve canalizar grande parte deste orçamento apostando, por exemplo, noutras áreas que a União Europeia reconhece, a Comissão reconhece que é importante investir, que é, por exemplo, o controle das fronteiras, a questão da segurança, a questão da investigação, a questão do desenvolvimento, a questão do mercado digital, ou até a questão das alterações climáticas, e agora esta grande meta que a União Europeia tem, que é o Green Deal, ou o Pacto Ecológico Europeu. E, portanto, há aqui perspectivas diferentes sobre como aplicar este orçamento e os valores a alocar este orçamento, e daí este impasse que se gerou e que aparentemente não estará fácil de resolver. Mesmo os governos dos Açores e da Madeira consideraram tratar-se de um retrocesso inaceitável. Sim, até porque além da questão do orçamento globalmente alocar verbas inferiores ao que está em vigor, há também aqui a situação do cofinanciamento, ou seja, nós tínhamos fundos que tinham uma participação da União Europeia na ordem dos 85% e que vão ser reduzidos para 75%, ou seja, as regiões tinham que pôr mais. As regiões, em vez dos 15% de cofinanciamento que habitualmente alocam aos projetos, teriam que passar dos 15% para 25%, e, portanto, este diferencial de 5% é uma diferença muito, muito, muito grande em termos financeiros. Marco Teles, vamos ficar a aguardar desenvolvimentos Vamos ficar a aguardar, tema, com certeza com novidades já na próxima semana em relação e em breve teremos outras notícias também a esta emissão, sendo que deixamos no ar esta ideia. Estes programas, este e todos os outros anteriores, estão disponíveis no RTP Play e também em podcast. Muito obrigada, Marco Teles. Obrigado, até à próxima. Até à próxima.